Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, o nosso mergulho detalhado promete uma energia, uma energia bem contagiante, daquelas que realmente sacodem as estruturas. Com certeza. É uma daquelas discussões que tiram qualquer um da zona de conforto, né? Exatamente. O material que temos sobre a mesa hoje é o livro TEM-X, a regra que faz a diferença entre o sucesso x fracasso, escrito por Grant Cardone. E a nossa grande missão, com a conversa de hoje, é desmistificar de uma vez por todas o que realmente separa as conquistas extraordinárias do fracasso absoluto. E o autor faz isso usando uma matemática muito simples. Simples, mas brutal, na verdade. Sim, muito brutal. E para abrir os trabalhos e já ditar o tom da nossa conversa, tem uma citação logo no início do texto que bate de frente com tudo que costuma ser o senso comum. O autor escreve o seguinte, olha só: qualquer um que sugira que eu faça menos ou não é um amigo verdadeiro ou está muito confuso. O que é fascinante aqui é a quebra imediata e eu diria até quase agressiva do paradigma romântico sobre o que significa triunfar na vida. O sucesso, segundo a estrutura dessa obra, não tem absolutamente nada a ver com, a sorte bater a porta, sabe? Não é sobre ter uma genética privilegiada ou algo assim. Exato. Nem sobre frequentar a escola certa ou ter os contatos perfeitos. O sucesso é tratado como uma disciplina exata, e é uma disciplina que exige, obrigatoriamente, multiplicar por 10, tanto a forma de pensar quanto a forma de agir. Multiplicar por 10. A famosa regra 10x. Isso. Não se trata de dar apenas um pequeno passo além do que já é feito, mas sim de elevar a ação e a mentalidade a proporções que a imensa maioria das pessoas classificaria como absurdas ou até irreais. Certo, vamos desempacotar isso, porque isso levanta uma lebre para uma reflexão crucial. A gente vê uma sensação enorme de sobrecarga e de estresse que atinge muita gente todos os dias. A princípio, seria lógico pensar que essa exaustão vem de um excesso de ambição, né? De tentar abraçar o mundo. Seria o pensamento mais intuitivo. Mas, curiosamente, o livro argumenta exatamente o oposto. A exaustão surge justamente por se estabelecer metas baixas demais. As pessoas definem objetivos tão pequenos, tão seguros, digamos assim, que eles simplesmente não geram a energia e a motivação necessárias para superar os obstáculos inevitáveis que vão aparecer no caminho. Fica parecendo que o esforço não compensa o prêmio. É uma ironia muito profunda. A estagnação e as metas pequenas drenam a energia humana. Ficar na média cansa. Cansa demais. Por outro lado, objetivos massivos, por mais que exijam um esforço físico e mental brutalmente maior, acabam gerando uma espécie de reserva de combustível próprio. Eles criam um entusiasmo que impulsiona a continuidade da ação. É o desafio gigante que acorda alguém da cama com vontade de resolver problemas e não a meta de apenas pagar as contas do mês. O brilho nos olhos muda. E essa espinha dorsal do livro, que é a regra 10x, se divide em duas partes fundamentais. O pensamento 10x e a ação 10x. E algo que me chamou muita atenção como leitor foi a honestidade com que isso é relatado nas páginas. A confissão que o autor faz, certo? Isso. O próprio autor confessa que o maior erro histórico dele, ao longo de toda a sua trajetória de negócios, não foi a preguiça ou a falta de esforço. Ele diz que dominou a parte da ação 10x com certa maestria desde cedo. Ele trabalhava muito. Mas ele falhou do outro lado da equação. Exatamente. Onde ele falhou miseravelmente no início foi no pensamento 10x. Ou seja, o grande erro foi não ter sonhado autossuficiente desde o começo. Ele definiu metas que subestimavam completamente o próprio potencial. Ele trabalhou muito sim, mas para chegar a um lugar muito pequeno. E ao aprofundarmos essa questão do gasto de energia, a leitura traz uma constatação que chega a ser cômica de tão verdadeira. Exige-se rigorosamente a mesma quantidade de energia para manter um casamento mediano, cheio de atritos não resolvidos, e um casamento excelente e vibrante. Nossa, isso é muito real. Dar murro em ponta de faca gasta a mesma energia que construir algo sólido.
Perfeito. Da mesma forma, gasta-se a mesma energia mental, o mesmo nível de estresse e de preocupação com boletos para ganhar R$ 10.000 ou para construir um patrimônio de US$ 10 milhões. A mediocridade, no fim das contas, não poupa nenhum esforço de quem a vive. Pois é, se é para ter dor de cabeça, perder o sono e gastar tanta energia mental lidando com problemas, que seja para construir um casamento extraordinário ou um negócio milionário, não é verdade? A mediocridade dá muito trabalho e cobra uma conta altíssima. É um preço alto por um retorno baixo. E sabe o que mais me chamou a atenção? A forma como a necessidade dessa busca contínua é ilustrada através de uma analogia com algo que todo mundo faz o tempo todo sem nem perceber: a respiração. Ah, sim, a metáfora da respiração é central para compreender essa visão sobre a manutenção contínua das conquistas. O sucesso contínuo funciona exatamente como o ato de respirar. Como assim? Se a gente pensar bem, a última inspiração que ocorreu foi indiscutivelmente importante para manter a vida até este exato segundo. Mas ela não é tão importante quanto a próxima inspiração. Parar de buscar o sucesso, sentar na cadeira para admirar o que já foi conquistado e achar que o trabalho acabou para sempre, é o equivalente biológico a tentar viver o resto da vida dependendo apenas de um último suspiro. Não tem como guardar oxigênio para a semana que vem. Exato. O ciclo precisa ser constante. A necessidade de ar não acaba e a necessidade de ação também não. E essa constância exige uma mudança drástica de postura frente ao mercado, aos negócios e à própria vida. Há uma provocação muito interessante aqui sobre a concorrência. O senso comum diz que é preciso analisar a concorrência, competir de forma justa e ganhar uma fatia do mercado. Mas a regra diz o oposto. Regra dita categoricamente que competir é uma imensa perda de tempo. Não se deve competir de forma alguma. O foco absoluto deve ir em dominar o setor. E como se faz isso na prática? Tomando atitudes e níveis de ação que os outros, aqueles que estão apenas tentando competir, considerariam atitudes irracionais e extremas. É a pura mentalidade da dominação. E é agir de forma tão intensa e onipresente que quem tenta apenas competir não consegue sequer acompanhar a poeira. O dominador dita o ritmo do mercado. Para entender o motivo de tantas pessoas falharem nessa busca pela dominação, o texto lista de forma muito lógica os 4 erros fatais cometidos no momento de estabelecer metas. Quais são eles? Primeiro, definir metas fáceis demais, que, como já comentamos, não trazem a motivação adequada para fazer o sangue ferver. Segundo, subestimar grosseiramente a quantidade de recursos, dinheiro e energia que serão necessários para chegar até o objetivo. Terceiro, passar muito tempo focado em competir, olhando para os lados para ver o que o vizinho está fazendo, em vez de focar na dominação do próprio espaço. E o quarto erro? E, por fim, o quarto erro, que é subestimar a quantidade de adversidades imprevisíveis que inevitavelmente surgirão no caminho. Sabe, é fácil ouvir essa lista e pensar apenas em megacorporações ou em bilionários, mas isso se aplica perfeitamente a quem está tentando mudar de carreira, a quem quer aprender um idioma novo ou a quem está abrindo um pequeno negócio de bairro. Subestimar o esforço inicial é o que quebra a maioria das pessoas logo no primeiro ano. Sem dúvida. E falando em adversidades, há um exemplo bem contundente sobre isso envolvendo o mercado imobiliário. Se conectarmos isso ao cenário geral, o autor utiliza o exemplo cristalino da crise imobiliária americana de 2008. Muitas pessoas e até gigantescas instituições bancárias operaram durante anos com o que é chamado de mentalidade de bando. Todo mundo seguindo a manada. Isso. Como o mercado estava em alta e tudo parecia dar certo, todos estabeleceram metas fáceis, baseadas na pura competição ilusória. O pensamento geral era apenas fazer o mesmo que o outro banco estava fazendo. Quando a bolha finalmente estourou, o mercado despencou e o desemprego primeiro dobrou para depois triplicar, ficou dolorosamente claro que quase ninguém estava preparado para tempestades imprevisíveis. Ninguém tinha uma margem de segurança. Exatamente. Operar abaixo da regra de multiplicar esforços por 10 deixou todos completamente vulneráveis a variáveis externas que não podiam ser controladas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
Para mostrar que essa subestimativa de esforço não é apenas uma teoria bonita no papel, a leitura traz a experiência do próprio autor quando ele tinha 29 anos. Ele abriu a primeira empresa e, no seu planejamento, acreditava piamente que levaria algo em torno de 3 meses para conseguir igualar a renda que tinha no seu emprego anterior. Parecia uma meta realista. Parecia muito realista. Mas sabe quanto tempo realmente levou para atingir esse patamar? 3 anos. Ou seja, levou exatamente 12 vezes mais tempo do que a estimativa inicial otimista. O que ilustra na prática o segundo erro fatal, que é subestimar a energia e o tempo necessários. A realidade sempre cobra mais do que a planilha de planejamento prevê. E o que aconteceu quando houve a percepção dessa defasagem gigantesca entre a expectativa e a realidade? A vontade de chutar o balde, imagino. A reação instintiva foi quase desistir. Chegou-se ao ponto de sentar e fazer uma lista detalhada de desculpas extremamente racionais para explicar por que a empresa não daria certo. Desculpas do tipo, a economia está ruim? Exato. Foi alegado que os clientes não tinham dinheiro suficiente, que a economia da época estava péssima, que o fundador era muito novo e inexperiente, que o momento do mercado era errado. Mas o grande ponto de virada ocorreu quando se assumiu a responsabilidade pelo erro de estimativa, em vez de culpar o mundo externo. Espera, isso é muito contraintuitivo. A reação natural e lógica de qualquer pessoa, ao ver que a empresa vai levar 12 vezes mais tempo para dar lucro, é recuar, cortar gastos, demitir pessoas ou culpar a economia. O que exatamente fez com que não se aceitasse essas desculpas tão bem fundamentadas? O que mudou o jogo foi o diagnóstico preciso do problema. Ficou claro que a falha não estava no mercado, nem no produto oferecido, nem na falta de dinheiro dos clientes. A falha estrutural estava pura e simplesmente na quantidade de ação aplicada. O volume de esforço era incompatível com o tamanho do desafio. A ação estava pequena demais. Sim, e o antídoto contra essa desistência iminente foi aumentar brutalmente o volume das atitudes. Em vez de fazer 1 ou 2 ligações de vendas por dia e torcer para dar certo, o número saltou para 20 a 30 ligações diárias. A lição extraída desse trecho é contundente. Nunca, sob nenhuma circunstância, deve-se reduzir uma meta quando as coisas ficarem difíceis ou os resultados demorarem a aparecer. Mas a tendência geral é baixar a barra para não haver frustração. Algo como, a meta era perder 10 quilos, mas acho que 2 já está bom para não me decepcionar. Exatamente. Mas a recomendação é a oposta. Mantenha a meta original intacta, por mais distante que pareça, e multiplique a ação por 10. Além disso, há uma postura mental recomendada que é fascinante, que é agir todos os dias como se cada atitude, cada ligação, cada reunião estivesse sendo gravada por uma câmera. Sendo vigiado. Mas como documentado. O objetivo é registrar um modelo de comportamento e perseverança que será exibido no futuro como um documentário para filhos e netos. Quando se imagina que as gerações futuras estão assistindo à forma como os problemas estão sendo enfrentados hoje, o peso e a qualidade de cada decisão mudam radicalmente. Isso muda a perspectiva por completo. Fico imaginando que não dá para ter preguiça se a gente pensa que os netos estão assistindo à nossa rotina em uma tela de cinema. E essa mudança de comportamento nos leva a uma transformação ainda mais profunda que é abordada na leitura. Trata-se do despertar para enxergar o sucesso não apenas como um desejo ou um sonho de consumo, mas como um autêntico dever ético. É uma mudança de peso. Muito. A narrativa apresenta 2 fases de choque, 2 momentos de acordar para a vida muito distintos. A primeira fase aconteceu lá atrás, aos 25 anos de idade. A situação era de caos absoluto. Não havia rumo, havia o vício em drogas e álcool, a companhia de más influências e a própria sobrevivência física estava seriamente ameaçada. Um cenário muito difícil. Sim. E a grande virada só aconteceu quando houve a decisão irrevogável de tratar a área de vendas não como um bico temporário para pagar dívidas, mas como uma carreira extremamente séria que exigia dedicação total
e sucesso absoluto para garantir a própria vida. E o segundo grande despertar é, de certa forma, ainda mais revelador sobre a verdadeira natureza do sucesso, pois ocorreu muitos anos depois, aos 50 anos de idade. Já era uma situação bem diferente, né? Completamente diferente. Nessa fase, já não havia mais problemas com drogas ou a rebeldia de uma juventude perdida. A situação era de puro conforto financeiro e estabilidade. No entanto, durante aquela severa crise econômica de 2008 que mencionamos, ficou alarmantemente claro que a inércia, o excesso de conforto e a falta de expansão contínua colocaram a empresa e a segurança de toda a família em um risco terrível. O perigo do conforto. Justamente. Enquanto os bancos quebravam ao redor e a economia afundava, percebeu-se que o conforto momentâneo havia criado uma grande vulnerabilidade. A lição foi dura. Se não há crescimento, há contração. E aí que entra a mudança de paradigma, que considero o coração e a alma deste nosso mergulho detalhado. Sem dúvida alguma. É o momento em que se introduz a ideia de que o sucesso não pode ser tratado como uma mera opção de estilo de vida, como um prêmio de loteria ou uma simples jornada romântica de autodescoberta. O sucesso passa a ser classificado no nível de um dever moral, uma obrigação ética de primeira necessidade e uma responsabilidade inegociável frente à família, à empresa, aos funcionários e ao próprio futuro. Deixa de ser "eu gostaria de ter sucesso" para se tornar "eu sou eticamente obrigado a ter sucesso". Exatamente essa a virada de chave. Para fixar bem essa urgência na mente de quem lê, são utilizadas analogias muito viscerais no livro. O sucesso precisa ser encarado com a mesma seriedade, foco e até certo desespero com que bons pais arriscariam a própria vida no meio de uma tempestade na calada da noite para alimentar e proteger os filhos que estão em perigo. Nessas horas extremas, não existe opção de falhar. De jeito nenhum. Nessas horas, não se dá desculpa sobre a chuva ou sobre o cansaço. E tem outra imagem fortíssima usada nas páginas. É preciso adotar a mentalidade de um cachorro faminto na caçamba de um caminhão cheio de carne. Dá para imaginar a cena. Um cachorro que não come há dias, cercado pela oportunidade, não vai hesitar, não vai pensar no que os outros cachorros acham. Ele vai agir com um nível de fome e determinação que simplesmente não aceita obstáculos. Isso levanta uma questão importante, que é a base econômica dessa filosofia toda. De onde vem esse sucesso todo? É muito comum existir uma percepção social de que o sucesso e a riqueza são como um bolo de tamanho fixo. O livro, no entanto, é taxativo ao desconstruir isso. O sucesso é criado a partir do zero. Ele não está simplesmente lá esperando para ser pego. Não mesmo. Ele não é simplesmente adquirido, transferido ou encontrado magicamente na natureza como quem tropeça acidentalmente em um veio de cobre, prata, ouro ou em uma mina de diamantes. Não existe a menor falta de sucesso no mundo. Vamos pensar de forma simples. A leitura ilustra que se 20% de uma população está enfrentando desemprego, isso significa, por outro lado, que 80% dessa mesma população está empregada e gerando valor. Uma questão de perspectiva. O foco determina a realidade. Há sempre espaço infinito e oportunidades ilimitadas para a criação de novas riquezas, novas ideias e novas soluções. E aqui é muito importante pontuar como o livro aborda a disseminação do chamado mito da escassez. O texto relata de forma bastante objetiva e imparcial, sem defender qualquer lado político, mas analisando o comportamento padrão, que figuras públicas, políticos e veículos de mídia frequentemente alimentam esse mito de que os recursos são escassos e que o sucesso de um tira a chance do outro. A ideia do bolo fixo, novamente. Sim, eles propagam a ideia de que se alguém tem muito sucesso, significa automaticamente que o outro não pode ter, como se houvesse um limite imposto. E fazem isso, segundo a análise do autor, como uma estratégia pura e simples para ganhar votos da população, prometendo falsas proteções ou para inflar a audiência dos noticiários com base no medo constante. É uma constatação fascinante sobre como o medo da escassez é instrumentalizado para controlar comportamentos. Mas, quando se compreende de fato que o sucesso depende inteiramente
inteiramente da capacidade humana de criar soluções sem limites, a mentalidade de vitimização perde completamente o sentido. A pessoa deixa de se ver como alguém que precisa disputar migalhas e passa a se enxergar como um criador de banquetes. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? Significa que é hora de parar de mentir para si mesmo. A reflexão trazida é impiedosa com a autoilusão. Sabe quando se tenta um projeto, não se atinge o objetivo esperado e logo vem a justificativa dizendo: "Ah, eu nem queria tanto assim. O dinheiro nem é tão importante." A famosa história da raposa e as uvas. Perfeito. A comparação feita no livro é brilhante. Isso é exatamente igual ao comportamento de uma criança pequena que faz uma birra imensa, chora desesperadamente por não ganhar um brinquedo na loja e, no fim, cruza os braços e diz que o brinquedo era feio e que não o queria de qualquer maneira. É um mecanismo de defesa barato e infantil para esconder a frustração e a vergonha de não ter aplicado o esforço 10x necessário para conseguir o que realmente queria. E para combater definitivamente essa falsa narrativa do sucesso que cai do céu, da pura sorte, ou do famoso sucesso da noite para o dia, o texto traz registros históricos impressionantes. São histórias reais de figuras globais que enfrentaram níveis absurdos de rejeição e que operaram silenciosamente nas sombras através de pura persistência inabalável, muito antes da chamada sorte resolver aparecer na porta deles. Vamos parar um segundo para visualizar os detalhes dessas histórias porque eles são inacreditáveis. O Coronel Sanders, por exemplo, o nome e o rosto por trás da gigante rede do Kentucky Fried Chicken, tentou vender a ideia de sua receita de frango frito mais de 80 vezes antes de alguém finalmente aceitar. 80 vezes ouvindo não. Mais de 80. Imagina isso, dirigir por aí, dormir no carro, fazer apresentação e ouvir não. Sua ideia é péssima, ninguém quer isso repetidas vezes consecutivas. Pense na quantidade de ação e controle emocional necessários para suportar isso sem desistir. Tem também o Walt Disney. O criador da magia foi alvo de constantes risadas, demissões e total descrédito antes de conseguir construir um império colossal onde hoje milhões de famílias ao redor do mundo gastam pequenas fortunas anualmente para visitar. Ninguém via o parque temático na cabeça dele, só ele via. E o caso de Sylvester Stallone é ainda mais dramático em termos de dedicação extrema e desespero transformado em ação. A obra relata que o roteiro do sucesso mundial Rocky, o grande clássico do cinema, foi escrito em apenas 3 dias de trabalho febril. 3 dias. Mas o cenário por trás dessa criação era de extrema dificuldade. Não havia dinheiro sequer para manter um aquecedor ligado no apartamento congelante em que ele vivia. A situação chegou a um limite tão extremo de fome e desespero financeiro que foi necessário vender o próprio cachorro, o seu melhor amigo, por míseros $50, apenas para poder comprar comida e continuar vivo. Isso é chocante. Depois, o roteiro foi vendido, o filme foi produzido com ele como protagonista e faturou $200 milhões. O chamado sucesso da noite pro dia, que a mídia adora vender, sempre esconde sacrifícios monumentais e ações massivas nos bastidores. Vender o próprio cachorro por $50 para conseguir sobreviver enquanto escreve um roteiro no frio, isso é o conceito do cachorro faminto no caminhão de carne levado ao pé da letra. É colocar a própria pele em jogo em um nível que quase ninguém está disposto a colocar. E tudo isso culmina na forma genial como o conceito de sorte é redefinido. O que encerra esse ponto e que costura todas essas histórias de superação é a premissa fundamental da equação da sorte. Quanto mais e mais duro se trabalha e quanto mais ações massivas e desproporcionais são tomadas ao longo do tempo, maior se torna a incidência daquilo que as pessoas de fora chamam de sorte. A ação contínua, mesmo sob rejeição, coloca a pessoa repetidas vezes na frente das oportunidades. Cria-se um campo magnético quase. O sucesso não é um evento isolado. Ele se torna um imã. A energia da ação atrai mais ação, atrai pessoas certas e atrai mais sucesso, deixando de ser um milagre distante para se transformar em um simples hábito diário. E chegando ao fim deste nosso mergulho detalhado nas ideias e nas histórias impressionantes desse material, fica um resumo de alto valor para todos que estão nos acompanhando até aqui.
A grande sacada, a verdadeira magia da regra 10x é que ela atua como um poderoso triturador de ansiedades. Um triturador de ansiedades, gostei dessa definição. É o que parece. Ela simplesmente elimina a ansiedade depressiva, que nasce de termos metas muito pequenas e sem nenhuma inspiração. Ao mesmo tempo, destrói completamente a decepção e a frustração que são geradas por aquelas falsas estimativas de esforço inicial. Ao multiplicar o pensamento e a ação por 10, a possibilidade de falhar por falta de tentativa simplesmente evapora. O sucesso deixa de ser uma miragem distante, dependente de fatores externos, e se torna um dever inevitável, um compromisso ético inegociável. E para coroar e amarrar essa nossa discussão profunda, deixa uma linha final de raciocínio para continuar ecoando. Se o sucesso definitivamente não é um recurso finito com o qual as pessoas simplesmente tropeçam acidentalmente na rua, mas sim algo que é literalmente criado a partir do mais absoluto zero, através da pura multiplicação desproporcional do esforço e do pensamento, fica a pergunta: Qual pergunta? quais limitações enormes estão sendo aceitas pacificamente como verdades absolutas hoje, em diversas áreas da sociedade e da vida, simplesmente porque o volume de ação aplicado contra elas ainda não foi de fato multiplicado por 10? Uma provocação excelente e incômoda para manter a mente trabalhando muito depois que a nossa conversa terminar. Onde estamos aceitando não dá rápido demais. Fica a reflexão. Agradecemos imensamente a todos que nos ouviram e acompanharam em mais esta análise detalhada sobre os mecanismos práticos da ação extrema e do pensamento sem fronteiras. Até a próxima análise profunda. E aí, já parou para pensar se existe uma única regra que separa o sucesso de verdade do fracasso? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na filosofia radical de Grant Cardone, a chamada regra 10x. Então se prepare, porque isso aqui pode mudar completamente o jeito de enxergar metas, esforço e, claro, resultados. Bom, para já dar o tom da conversa, essa frase do próprio Grant Cardone já diz tudo, né? A mentalidade 10x é ambiciosa, sem pedir desculpa e exige um comprometimento, assim, total. Não tem espaço para pensar pequeno ou pro já tá bom. Então, por que essa filosofia é tão importante? Porque, na visão do Cardone, a maioria das pessoas simplesmente não atinge seu verdadeiro potencial. Vamos entender direitinho qual é o problema que a regra 10x quer resolver. Essa é uma pergunta que, olha, muita gente se faz. Quantas vezes a gente não define uma meta, trabalha duro para chegar lá, e mesmo quando consegue, a sensação não é bem de vitória, mas de decepção, ou pior, a gente nem chega perto? A regra 10x diz que os erros estão na base de tudo, na forma como esses objetivos são definidos. E o interessante aqui são os erros específicos que a gente costuma cometer. Primeiro, metas muito baixinhas, que não empolgam ninguém. Segundo, subestimar, mas subestimar muito, o esforço que vai ser preciso. Terceiro, ficar de olho nos outros, competindo, em vez de focar em dominar o próprio campo. E por último, que é crucial, não se preparar para os problemas, para tudo que pode dar errado no caminho. Esses 4 pontos juntos são a receita para o fracasso. E é aqui que entra a solução. A regra 10x não é só um ajuste, não. É uma forma completamente nova de pensar e de agir. O Cardone chega a chamar de santo graal para quem busca o sucesso. A ideia principal é que quase todos os problemas da vida, da carreira, dos negócios, eles acontecem porque as pessoas não agem o suficiente. A regra vem para corrigir exatamente isso. E como é que isso funciona na prática? São 2 pilares, que não podem se separar. Primeiro, pensar grande, mas muito grande mesmo. Definir metas 10 vezes maiores do que o normal. Segundo, agir na mesma proporção. Fazer 10 vezes mais ações do que se planejava. É essa combinação de pensamento massivo com ação massiva. Esse é o número mágico. 10x é um multiplicador que tem que ser aplicado em tudo. Na ambição, nas metas, no esforço, na persistência. É sobre sair da média e começar a operar um nível completamente diferente. Agora vamos fundo no primeiro pilar, a necessidade de ter objetivos gigantescos. Por que será que pensar de forma realista ou mediana é tão perigoso? Esse aqui é o pulo do gato. Quando a gente coloca uma meta realista, não sobra espaço para imprevistos, para concorrência, para uma crise. Qualquer coisinha que dá errado já torna a meta impossível. Agora, uma meta gigantesca, ela já nasce preparada para aguentar o tranco. E esse slide deixa tudo muito claro. Vamos pensar juntos. Se a meta é fazer 100 mil,
e a pessoa chega em 80 mil, fica aquele gosto de fracasso, né? Agora, se a meta é fazer 1 milhão e a pessoa chega em apenas 500 mil, isso ainda é um sucesso absurdo. É 5 vezes maior que a meta original. Percebe a lógica? Fracassar numa meta gigante é muitas vezes bem melhor do que ter sucesso numa meta pequena. Isso nos leva para uma mudança de mentalidade ainda mais profunda. A regra 10x não é só sobre números, é uma filosofia de vida. É sobre ver o sucesso não como uma escolha, mas como uma obrigação. O jeito normal de pensar é na competição, olhar o que os outros estão fazendo e tentar fazer um pouquinho melhor. O jeito 10x é focar na dominação, ser tão bom, tão presente, tão ativo, que a competição se torne irrelevante. O objetivo não é querer um pedaço do bolo, é querer a padaria inteira. Uma frase de impacto, com certeza. Mas a lógica por trás é que, ao focar na competição, a gente deixa que os outros definam o ritmo do jogo. Já a dominação significa criar as próprias regras e um novo padrão de excelência que ninguém mais alcança. E aqui estão alguns dos princípios que sustentam essa mentalidade. O sucesso é visto como um dever, uma responsabilidade com o próprio potencial. A obsessão pelo objetivo não é vista como um problema, mas como um presente. A mentalidade é sempre de crescer. E o medo? O medo não é um sinal para parar, mas sim um sinal de que se está indo na direção certa, para fora da zona de conforto. Para fechar essa análise, a regra 10x acaba nos forçando a olhar para dentro e a questionar as nossas próprias ambições. Então a lição final é esta. A estratégia mais arriscada de todas não é mirar alto demais e errar, mas sim mirar baixo demais e acertar. Limitar o próprio potencial logo de cara é a forma mais garantida de nunca descobrir do que se é capaz de verdade. E com isso, fica a pergunta no ar para a gente refletir. Pense num objetivo importante. Agora, e se ele fosse multiplicado por 10? Que tipo de ações seriam necessárias? O que alguém ousaria fazer se a meta fosse 10 vezes maior? A resposta para isso, bem, a resposta pode mudar tudo.